Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, começando neste início de tarde desta quarta-feira a falar de Santos e Corinthians. Começando naquelas, né, já falamos bastante, claro, na live do trio desta manhã. Mas nesta quarta resolvi fazer um pré-jogo, até porque tenho aqui um convidado espetacular, que é o Tomás Rossolino, ele cobre o Corinthians, já apareceu aqui em outros vídeos para falar de outros assuntos que envolvem o nosso rival desta quarta-feira, e o Tomás topou gravar 5 minutinhos sobre o que o Corinthians pode e deve apresentar nesta quarta-feira. Então achei bem legal trazer um convidado de altíssimo nível para a gente debater o nosso jogo, para vocês ficarem preparados para o que pode aparecer mais tarde. O Tomás vai falar sobre a escalação do Corinthians, e eu quero deixar aqui um abraço para ele, porque ele sempre nos trata muito bem. Você vai ver no vídeo que ele manda um abraço para vocês que nos acompanham, pro Edu e pra Gabi, porque ele acompanha a live do trio mesmo sem torcer pro Santos, e sempre que eu peço, né, sou chato que ficar pedindo coisas, você não mandaria um vídeo, ele faz na hora e sempre com informações importantes. Então um grande abraço, deixem o parabéns e palmas nos comentários pro Tomás, porque ele merece. Eu vou colocar o trecho dele e depois eu volto para falar o que o Santos pode fazer neste Santos e Corinthians, 9h30 da noite, Vila Belmiro, Globo, GTV, Premiere, a transmissão. Esteja preparado ou eu te encontro na Vila? Vamos com o Tomás. Fala, Noronha. Fala, pessoal do Eu Vim de Santos. Sou o Tomás Rossolino, jornalista, corintiano. Me cobriu o Corinthians durante muito tempo, né? Era editor do site do meu time até o começo desse ano. Trazer para vocês aqui rapidamente o que esperar do Corinthians nessa quarta-feira. O time do Corinthians deve ir a campo com uma equipe bem modificada, né? Um time que, por exemplo, não vai ter 7 titulares daquele time base, né? O time base campeão do Campeonato Paulista, o time base que eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. O Souza e Matheus Bidu suspensos, o Carrilho e o André Ramalho ainda se recuperando de lesão, o Rodrigo Garro e o Memphis Depay voltando a se recuperar fisicamente. O Memphis estava com a seleção, voltar no banco de reservas. E o José Martínez, venezuelano, tomou um chato sumiço aí, é esperado no Corinthians na quarta-feira, depois de 10 dias, né, da folga da data FIFA. Um tema aí que só o Corinthians de 2025 pode explicar, como um jogador só por tanto tempo. Mas, enfim, é um time que você pode esperar muita correria, né? O time do Corinthians que tem, como perdeu muito na parte técnica, tem apostado numa correria. Imagina uma escalação pelo reporte do Bruno Cassucci, que normalmente tem acertado as escalações. Vai um time muito parecido com o que empatou com o Inter no Beira-Rio. Se quiser ter uma noção do que vai ser o Corinthians na Vila, pode pegar aquele jogo como exemplo. Algumas diferenças pontuais, né? Em vez do Kaká na zaga, deve ir o João Pedro. Ou em vez do Rian no meio campo, deve ir o Maicon. Em vez do Vitinho no ataque, vai o Yuri Alberto, né? Então seria um Corinthians com o Felipe Longo que é goleiro do Sub-20, que já está no profissional esse ano, deveria estar no Mundial Sub-20, não estaria porque a seleção já foi eliminada na fase de grupos, mas ele é o goleiro titular, né? Foi campeão do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. O Corinthians vetou a participação dele no Sul-Americano, basicamente para jogar esse jogo contra o Santos, né? Já sabia que o Hugo seria convocado para a seleção que jogou no Japão, e ele dificilmente voltaria a tempo. Acabou que tomou o cartão amarelo ali, meio que o pessoal esperando. Então o Felipe Longo não foi para o Mundial Sub-20 só para jogar esse jogo na Vila. Estreia dele como profissional, goleiro de 20 anos. Na zaga, João Pedro, Gustavo Henrique, que todo santista conhece muito bem. E aí uma dúvida é quem vai ser esse terceiro zagueiro. Se for o Angileri, o Hugo, lateral esquerdo, joga na lateral esquerda, com o Mateuzinho do outro lado. Se for o Ranieri, é o Angileri que fica como lateral esquerdo e o Hugo compõe o meio campo. Então, além deles e do Ranieri, tem o Michael e o Breno Bidon que se achou aí como substituto do Garro, jogou muito bem nessa função de meio armador contra Flamengo, contra o Internacional e contra o Mirassol. O ataque seria formado por Guinegão e Yuri Alberto. Guinegão, jovem na base, que tem feito muitos gols, tem participado de muitos gols, tem mostrado uma versatilidade muito interessante. E o Yuri Alberto todo mundo conhece, centroavante. Então é um time do Corinthians que
dados os desfalques, dada a dificuldade que tem sido o segundo semestre, pouquíssimas vezes com todos, o trio Garro, Memphis e Yuri não joga desde a Copa do Brasil contra o Palmeiras, né? É um time que para mim tem desempenhado um futebol bem razoável. Eu nunca fui um grande fã do Dorival Júnior, mas ele tá fazendo para mim um bom trabalho até o momento, tá na semifinal da Copa do Brasil, tá se recuperando no Campeonato Brasileiro. E todo mundo encara essa próxima sequência de jogos como fundamental para parar de olhar para baixo e passar a olhar para cima, né? Corinthians enfrenta Santos, Atlético Mineiro dentro de casa, depois Vitória, um jogo aí razoavelmente equilibrado, e o Grêmio. Então é uma sequência aí com times que estão mais ou menos próximos, que se o Corinthians ganhar, consegue se livrar de vez do rebaixamento e passar a olhar para cima. Então, dito isso, né, dita essa escalação, a sequência que o Corinthians tem pela frente, o futebol que o clube tem jogado, eu deixo para vocês, assim, que para o Santista se preocupar, eu diria que se tudo der errado, né, se a escalação der errado, o Corinthians foi muito mal no primeiro tempo, como aconteceu contra o Botafogo, por exemplo, no Engenhão, o Dorival pela primeira vez em muito tempo tem alternativa no banco, né? Ele vai ter o Rodrigo Garro no banco, ele vai ter o Memphis Depay no banco. Então são jogadores tecnicamente acima da média que podem mudar um jogo. É um alento aí para o torcedor corintiano e algo que talvez aí para o Santista se preocupar, tá bom? Bom, já deu 5 minutos de vídeo, espero que não tenha sido muito demorado, nem muito enrolado. Queria falar que eu sou fã do canal, acompanho muito, principalmente a live do trio. Mandar um abraço pro Noronha, mandar um beijo pra Gabi, que eu conheço por causa do Lucas, né? E um abraço pro Edu, que eu não conheço pessoalmente, mas gosto muito, acho um grande comentarista. Continue com o ótimo trabalho, que é muito legal acompanhar a live e ao Noronha o canal. Sou um membro há muito tempo. Não sou membro oficialmente no YouTube, mas sou inscrito e acompanho há muito tempo, tá bom? Um abraço, todo mundo se cuida aí, boa semana. Antes da gente falar, quase caiu, mas não caiu, da gente falar da escalação do Santos, o que o Santos pode fazer para se encaixar contra esse Corinthians, vamos mostrar aqui a garrafa Urban, a mais barata garrafa na Golcase, quando o assunto é futebol. Você personaliza do jeito que você quiser. Eu sou muito fã desse modelo todo preto, mas se você quiser outros, é claro, estão disponíveis na Golcase. Mas agora, como é que eu encontro a garrafa Urban na Golcase? É muito simples. O QR Code está na tela, aponta o seu celular. Ou o link está na descrição, de repente você já está no celular, não dá para ficar se apontando. Clica no link que está na descrição deste glorioso pré-jogo de Santos e Corinthians e usa o cupom EU20Santos. Procura lá, garrafa Urban Santos, vai abrir para você esta bela garrafinha ou outros modelos. E quando você colocar no carrinho, você usa o cupom EU20Santos para ainda ter um desconto na garrafa mais barata do seu time lá na Golcase. Olha que beleza. O Tomás falou pra gente, né, e eu coloquei, se você tava só ouvindo, eu coloquei artes, que o Tomás é tão gente boa que ele mandou 2 artes de escalação, eu editei em cima do vídeo dele, então vale a pena você olhar. Falou que o Corinthians deve vir com 3 zagueiros, né, perdão. E a gente tem que pensar em como o time do Vojvoda pode atacar esses 3 zagueiros. Bom, eu vou confiar aqui na matéria do Diário do Peixe, que fala que Souza e Bom Tempo serão titulares. A gente só vai descobrir isso 8h30 da noite, né? A escalação é divulgada 1 hora antes da partida. Mas vou começar a discussão com essa informação. E eu acho que faz todo o sentido. Porque o Corinthians jogando com 3 zagueiros, o ala direito, o Mateuzinho, é bastante ofensivo. Então você talvez consiga explorar com o Souza o espaço supostamente deixado nas costas do Mateuzinho. O Escobar não vai avançar tanto, ele deixa o Guilherme mais isolado. Se o Souza está no campo e consegue explorar essa questão, você pode trazer, como o Edu inclusive citou na live do trio, o Guilherme mais para o meio ou para entrar na área, e com 3 zagueiros lá, não dá para deixar o Lautaro isolado. Então você teria o Souza resguardado pelo Luan, né, o zagueiro pela esquerda, e com o Guilherme podendo se aproximar da área, entrar na área, receber essa bola e não deixar o Lautaro sozinho. O Souza passar, o Guilherme soltar para ele e correr para a área para receber, por que não? Temos lances do Guilherme assim no ano, por exemplo, contra o próprio Corinthians, com o Escobar, lá em Itaquera. Ele solta para o Escobar, vai para a área, o Escobar cruza gol. Tem o gol contra o Vitória também. Enfim, o Guilherme sabe fazer isso, eu prefiro que ele faça isso. E é importante também, na minha concepção, a escalação do Bom Tempo. Eu já trago outras opções, estou falando aqui pela matéria do Diário. Porque o Bom Tempo é um cara, e tem vídeo aqui no canal sobre isso,
Muito bom em algo que o Vojvoda tem feito, só que o Bom Tempo até não jogou com o Vojvoda, que estava lesionado, que é a recuperação de bola rápida. O Santos tem subido para marcar pressão, não fez isso contra o Ceará, não consegui entender porquê, mas enfim, vamos achar que volta hoje, né? Tem vários vídeos sobre essa marcação-pressão aqui no canal. E o Bom Tempo é muito bom em se alinhar bem na linha da bola, alinhar na linha da bola é ótimo, né? Se colocar bem na linha da bola, cortar o passe e já sair para armar a jogada. Ele fez isso no Paulista bastante, no começo do Brasileiro também. Então, de repente, com essa marcação-pressão, o Bom Tempo é o cara que vai te roubar essa bola e já colocar os companheiros em situação de ataque, não dominar e tocar para trás, dominar e enrolar. Dominar e avançar. Ele tem esse corte na linha de passe muito bem. O Vitor Hugo eu não quero cravar, mas nos poucos momentos em que ele teve disponível, ele fez isso. Contra o Galo é um exemplo muito claro. A gente tem vídeo aqui no canal também mostrando como o Vitor Hugo fechou o passe pro Arana. O Galo não conseguia sair tocando pro Arana quando o Santos visitou o Galo lá em Minas. Então, tem essa opção e eu acho que o Souza ajudaria mais. Outra coisa é que com o Bom Tempo ou o Vitor Hugo, no caso o né, os dois juntos acho que não vai acontecer, você tem mais gente chegando na área com qualidade de finalização. Mas o Souza, o Guilherme, o Lautaro, o Roleiser e um dos dois, para mim, é mais confiável do que depender do Zé Rafael para isso. O Zé Rafael consegue, por exemplo, o nosso gol de empate contra o Grêmio é uma sequência de bolas na trave do Zé Rafael, não é que ele não sabe fazer. Mas eu acho que o Bom Tempo e o Vitor Hugo são melhores finalizadores. Então, creio que para você combater esses três zagueiros do Corinthians não será na bola aérea e que você, tendo o Bom Tempo ou o Vitor Hugo, ou os dois no sentido de um num tempo, outro no outro, né? Um titular e o outro substituindo no segundo tempo, você consegue ter mais gente com qualidade de chute chegando na área. O Santos precisa dessa qualidade de chute. Recomendo o vídeo da terça ou quarta-feira da semana passada, quando eu mostro que o Santos tem o pior aproveitamento de chutes no Campeonato Brasileiro, entre os 20 times. Então precisa evoluir nesse quesito. Acho que para você marcar pressão, o Bom Tempo e o Vitor Hugo são peças fundamentais, então eu começaria com eles e não com o Barreal. Também começaria por jogar contra 3 zagueiros e 2 volantes, né, como o Tomás mostrou. Acho que precisa de mais gente para a gente não ficar em quantidade menor no ataque quando tivermos mais a posse. Eu acho que a gente vai ter mais a posse. Então, eu gostaria do Souza para ajudar nessa armação. Aí teríamos Souza, Roleiser, Bom Tempo ou Vitor Hugo, mais os 2 atacantes, e você consegue colocar o Igor Vinícius para defender mais. Que eu acho que é o que ele tem de melhor. Né? Eu acho que ele tem jogado mais que o Mike, acho também que ele vai ser titular, e acho que ele pode ser essa peça defensiva, mais o Schmidt ali no meio. Agora, tem uma questão que me preocupa bastante, que é o contra-ataque do Corinthians. Contra o Inter, como o Tomás citou, foi mais ou menos essa escalação que deve ir a campo hoje, o Corinthians foi muito bem nos contra-ataques. O Inter sofreu muito com isso. E eu creio que o Santos vai jogar com a posse de bola hoje. Né? Eu acredito que o Santos tentará o ataque mais do que o Corinthians, né? Por eles virem com tantos desfalques. Acho que o contra-ataque com o Adonis, que é um cara mais lento, e o Schmidt pode ser um problema para o Santos. A gente sofreu contra-ataque. E aí, por isso, eu até seguraria mais o Igor Vinícius para ter um quarto cara ali, além do Lua Pérez, claro, e o Zé não precisar se matar indo e voltando. Então, se você tem um Bom Tempo e o Vitor Hugo para chegar na área, talvez o Zé possa dar esse passo para trás e num contra-ataque o Zé está melhor posicionado. O Souza tem essa velocidade também. Não que o Escobar não tenha, nesse quesito tá tudo bem, os dois. E outra coisa que me dá bastante medo é a bola aérea ou lançamentos na área pela movimentação do Yuri Alberto e do Guinegão, né? O menino tem jogado muito bem pelo Corinthians, todo mundo inclusive fala, olha, imagina se o Santos tivesse um atacante da base que te fizesse mais gols que o Guinegão. Porque tinha, e a gente vendeu para a Ucrânia, é inacreditável. Mas enfim, 2 caras que se movimentam e que, olha, você pode achar, o Yuri Alberto fez gol a rodo contra a gente esse ano, né? A gente perdeu pro Corinthians mais de uma vez, no plural, com gols do Yuri Alberto. Então, assim, é um setor que o Yuri Alberto sempre soube explorar nessa temporada contra o Santos. E agora tem mais o Guinegão, talvez o Memphis, acho que não vai ser titular, mas entra no segundo tempo. São jogadores que sabem, como o Edu Jardim até citar na live do trio, fazer esse facão, jogar nas costas da zaga. O Yuri Alberto fez gol nas costas da nossa zaga todos os jogos desse ano. Então é algo que me preocupa muito. Talvez
tendo mais um cara na defesa, o Igor, ou o João Schmidt, ou o Zé Rafael recuando, você consiga contornar esse problema. Vamos ver. É um encaixe difícil para o Santos. O Corinthians é bom em coisas que o Santos tem certa dificuldade. Defender o contra-ataque e a movimentação dos atacantes. O Santos tem dificuldade contra esse quesito. Qual foi a grande defesa dos jogos do Santos antes do Ceará? Roubar a bola lá em cima. Eu acho que isso é fundamental. A gente tem que ter o bom tempo ao Vitor Hugo para fechar essa linha lá em cima, ajudar na pressão mais que o Barreal, porque eu acho que nos personagens de ataque nessa pressão, o Lautaro tendo bem, o Guilherme tendo bem, tá? O Roleiser também. O Barreal acho que ficou abaixo deles. Aqui é achismo mesmo, mas é na análise que a gente faz. Eu acho que o bom tempo ou o Vitor Hugo ajuda mais que o Barreal e pode nos ajudar até essa defesa. A defesa contra o São Paulo, contra o Grêmio, contra o Galo, contra o Flu, foi lá na frente, não deixar os caras atacarem. Então se a gente conseguir evitar esse contra-ataque, não deixar o Corinthians se criar para a bola chegar no Guinegão e no Yuri Alberto, é fundamental pra gente. A gente manter o jogo sempre no campo dos caras, roubando a bola, forçando no máximo eles darem um bicão pra frente e a gente ter a posse de bola de novo. Eu acho que isso é fundamental. Acho que esse é o encaixe. Eu iria com Souza e iria com um bom tempo. Ou, se for com o Vitor Hugo, ter um bom tempo pronto pro segundo tempo. Acho que os dois, que vêm de poucos treinos, né? O bom tempo treinou a semana inteira. O Vitor Hugo não voltou no final de semana, mas o bom tempo vem de poucos jogos, na verdade, que tava parado. Acho que dá pra dar, vamos arredondar, 45 minutos pra cada. Acho que é importante, independentemente de quem seja titular. Vamos lá. É um desafio. Contra o São Paulo, a gente conseguiu, contra um time que jogou com 3 zagueiros, né? Pressionar, acho que é possível. E também contra o São Paulo a gente aproveitou um time cheio de desfalques. Naquele caso, todo mundo poupado. Hoje, realmente, o Corinthians com vários desfalques. Dá pra jogar. Vamos lá. Nos vemos na Vila Belmiro ou no pós-jogo.